Gordon Murray T50S Niki Lauda. Então o que a gente está vendo sendo anunciado essa semana aí seria a versão de corrida da T50 normal. Eu procurei bastante coisa sobre, né? Eu vi que pelo menos até o momento que eu tô gravando, só tem um vídeo lá do Harry Metcalf, né? O Harry's Garage lá. Eu gosto muito dele. Acho que eu falo, talvez até pelo Matheus e pelo Henrique também. Porque o Harry é um colecionador, é entusiasta. Eu não sei se ele fez alguns projetos com a Jaguar. E ele pegou muitos carros legais, né? A gente já comentou até NBcast aí. A gente admira ele, né? E eu sei que o Gordon Murray, ele não é aquele cara que gosta muito de gente no ouvido dele, sabe? Babando o ovo, enchendo o saco e tal. Ele gosta de mostrar mais o produto, ser mais objetivo, né? Aliás, foi minha surpresa, porque quando apareceu essa aí, da Niki Lauda, né? Homenagem ao piloto aí, vou falar já. Eu só vi vídeo do Harry. Eu não vi nada da Carfaction, não vi nada do Top Gear. Veículos inscritos pouquíssimos. Porque, na verdade, o do Harry, ele fez uma conferência, né? Via Zoom aí. Aconteceu um negócio de pandemia, essas coisas estão acontecendo aí. Mas mesmo assim, foi o único que eu vi bater um papo fora, assim. Tem reportagens escritas, eu acredito que nesse momento que eu tô gravando, devem ter gente gravando coisa até com Gordon Murray, tá? Mas dentro daquele embargo, né, que a gente pode falar, que vários jornalistas gravam várias coisas. Aí tem um acordo que eles fazem com as montadoras, ó, não pode soltar até dia tal. Quando for, sei lá, dia 22, a 1 da tarde, tá liberado. Aí é quando todo mundo solta os vídeos, né, acaba o embargo. O único vídeo que eu vi foi do Harry, então assim, eu fiquei surpreso. Eu gosto dos Harry porque o Harry faz comentários pertinentes. Às vezes tem questão que a gente vê nesses vídeos de Top Gear e tudo mais, ou online, né, que tem aquele cara que eu não gosto lá. Putz, faz umas perguntas tão ruins, cara. Tipo, estuda a pauta antes, pelo amor de Deus. Você tá tendo a oportunidade de conhecer Gordon Murray, você conversar com ele. Tipo, prepara uns negócios ferrados, umas perguntas pertinentes. Ele vai olhar você com outros olhos, sabe? Então, eu só vi só o Harry. E coincidentemente, dos vídeos da T50 normal, da versão normal, o que eu mais gostei foi do Harry. A gente tá falando da Niki Lauda aqui. Eu vou chamar ela mais de Lauda, porque eventualmente eu vou me referir ao carro de rua, né? Então, a Lauda aqui... A gente está falando do sucessor espiritual da McLaren F1 GTR. E eu achei legal na entrevista com o Harry, acho que é um vídeo de... Acho que é mais de meia hora, acho que uns 45 minutos, talvez até mais. E é muito legal você ver o Gordon Murray falando que a ideia, quando ele criou a McLaren F1, ele nunca teve o intuito de criar a versão de corrida, a GTR, né? Que eventualmente ganhou Le Mans, aquela história que a gente comentou lá do Matheus em específico, e o Alexandre e o Henrique lá, que a gente tava daquele do Eno Clinic, né? Eu vou fazer o seguinte, para não repetir a história aqui, vai ter um link na descrição no NBcast da McLaren F1. A gente fala sobre várias coisas. Foi muito legal porque foi... Acho que o episódio deu umas 2h30. A gente falou tudo da McLaren F1, né? Tudo que a gente lembrava e tudo que a gente tinha lido sobre. Eventualmente acaba faltando uma outra coisa, mas dá uma olhada lá pra você entender o negócio do Eno Clinic, né? Então, o que ele fala basicamente? Que a McLaren F1 GTR, ele não foi um projeto que ele estava pensando. Ele simplesmente definiu, acho que foi na entrevista do Harry que ele fala isso, é uma adaptação. Chupa, Matheus, você que idolatra tudo da McLaren F1 GTR, mas ele fala que é uma adaptação. Ele basicamente pegaram o modelo de rua, que colocaram gaiola, tiraram isolamento acústico, colocaram extintor de incêndio, aerofólio, e é basicamente isso. Colocou o câmbio de corrida e já era. Ele até brinca lá que o estilo do câmbio que ele nem imaginava seguir, tipo, os caras, putz, isso não vai dar muito certo, mas o carro tá aí, fez sucesso, fez história, ganhou Le Mans, né? E eventualmente o simbolismo que ele fala um pouco da LM também, né? Que é a versão... É a minha McLaren preferida, F1 LM, né? Que é exatamente a versão GTR, é o simbolismo do ganho, mas para uma versão tipo, já que a gente ganhou Le Mans, a gente não cria mais algumas unidades aí, vende. Diferente da McLaren F1 GTR, a Lauda, ela é um projeto que corre paralelo, né? A T50 normal de rua. Até assim, putz, cara, vendo os comentários, o press release, vendo o vídeo do Harry, vendo algumas reportagens, eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, a T50 de maneira geral, era tudo, eu vou falar por mim pelo menos, né? Era tudo que eu esperava que fosse a Speedtail, a McLaren, sucessora da McLaren F1, né? Porque quando a McLaren voltou com a 12C, eu inicialmente, não sei porque, eu tive na cabeça na época que acho que todas as McLarens, desde a F1, todas as McLarens de rua, seriam com 3 pessoas, e o cara sentado no meio, né? Aí teve a 12C, aí eu vi o interior e falei, puta, mas não é 3 lugares, né? Eu lembro disso daí, né? Aí depois eu lembro da P1 também, porque a P1 quando eles apresentaram o conceito, né? Meio que o protótipo já final não mostraram o interior. Eu falei, não, calma. Eu até falei pro pessoal, eles devem estar escondendo, porque assim, vai ser exatamente o sucessor da McLaren F1, né? E eu vi o interior e falei, puta, interior normal de 12C, vai. Entre aspas, se bem que o interior das McLarens que eu já comentei no da Artura, são tudo parecidos, né? Então eu fiquei assim,
Aí eu falei, tá, não é a P1, é a McLaren. Ele falou, não é a P1, não. A P1 é um carro híbrido e tal, não tem nada a ver com a McLaren. Eu falei, pô, tá, beleza, vão lançar um carro. Eles até falaram isso daí na época, vão lançar um carro mais pica, tal, que vai ser aspirado, talvez. Aí tiveram outras. Aí no meio tem a Senna, que eu já vou comentar da Senna, aí chegamos na Speedtail. Primeiro que a primeira foto que eu vi, na verdade, a Speedtail não foi do exterior, foi do interior. Aí eu falei, caramba, velho, 3 lugares, puta que pariu, a gente vai ver o sucessor da McLaren F1, que muito louco. Mas até então eu já sabia que o Gordon Murray já não tava mais na McLaren, né? Eu sabia dos projetos dele. E eu falei, mano, mas ele não tá mais. Tudo bem, ajudou a desenvolver, mas geralmente a gente considera que o Gordon Murray é o pai, né? Você tem tantos vídeos aí de Top Gear, o próprio Jay Leno comentando, o vídeo do Doug DeMuro também, como é que é e tudo mais. Puta, não foi. Aí eu vi Speed e puta, mas é um carro muito comprido, né? Aí depois você vê Top Speed é só 400 km por hora. No mundo em que hoje a galera tá atingindo 500, né, o próximo disso, né, vídeo Tuatara, os Koenigsegg's, que mais agora? Tu lá, como é que é o Hennessy, o Venom, o F5, dentro desse universo, pelo amor de Deus, né? A Speedtail, quando eu fui vendo os números e tal, eu falei, puta, não é nada demais, sabe, entre parênteses, não é um negócio revolucionário, que eu esperava que a gente ia ter uma segunda geração da McLaren F1. Aí depois eu fui descobrir outras coisas, Speedtail, que eu falei que tem aqueles retrovisores são retrovisores físicos, né? São câmeras. Aí no vídeo do Shimi vem algumas coisas lá, quando você coloca no Velocity Mode, ele recolhe e você não pode usar isso na rua, porque você recolhe e você perde os retrovisores, você perde as câmeras. E você não pode, não é Road Legal esse modo. Eu falei, puta, de próprio pensar nisso, velho. Nossa, que bosta! É pior, é muito pior do que eu imaginava, sabe? O carro, assim, óbvio que ele não ri, mas sabe quando você tem uma expectativa muito grande, você vê, ele é só mais uma McLaren. Isso não significa que seja ruim, mas não é nem de perto a revolução de uma F1, ou até dentro do universo da Senna mesmo, ou da P1 mesmo. Eu falei, cara, a McLaren SPT vai ser mais... Eu acho que vai ser um carro esquecido. A minha opinião, assim, vendo de longe, assim, como entusiasta, né? E aí eu vi que, não, o Gordon Murray tá desenvolvendo, vai ser um carro de 3 lugares. Eu falei, aí eu já acredito, porque o cara tá com a empresa dele, é Gordon Murray Automotive, aí eu acredito, né? E quando eu fui ver e tal, eu confesso, como eu falei lá, visualmente o carro não me agrada muito a T50, mas sabe quando, não importa o visual dela, importa o que está por baixo, é a tecnologia e a pureza, nem tecnologia, o quão puro o carro é, sabe? Câmbio manual, explicando a história. Se você não viu, vou deixar um card aqui em cima à direita que eu expliquei sobre a T50. Acho que foi o primeiro briefing que eu gravei, eu acho, aqui no NB. Cara, quando eu vi ali, os olhos começaram, a crescer. Eu falei, nossa, cara, aí sim, porra. Aquele negócio, é isso que a gente quer ver, meu. O entusiasta quer esse carro, sabe? Você que gosta de sensação e tal. Você tem muita gente que fala câmbio manual tal, não sei o que mais. Peraí, não adianta você ter esse negócio. Tem que entender por que tem câmbio manual, né? Aí a gente tá vivendo esse fim da era das Lotus indo embora, que a gente vai gravar um NBcast sobre. Aí eu olho isso, aí fiquei pensando assim, várias coisas eu fiquei pensando, né? Primeiro que eu falei, caramba, meu, como que seria legal esse carro, ele ter sido criado dentro da McLaren, né? Porque tudo bem que a ideia do carro, né, o Fan Car, né? Esse aqui, ele é inspirado, assim, a ideia do fan, né? Ele já queria explicar alguma coisa, como eu falei, olha lá no NBcast, mas ele aplicou algo parecido na McLaren F1, que tem um fan lá na frente e um embaixo, mas é de uma maneira diferente, ele falou que não teve tempo para desenvolver, né? Mas você lembra aquela Brabham lá, BT46B, né? E o Niki Lauda dirigiu o carro. Então eu falei, não, tá certo, tem que ser... É muito legal ter esse nome, porque assim, eu queria, tudo que eu vi esse carro, a de rua principalmente, puta merda, esse carro eu gostaria de que fosse criado dentro da McLaren e ele levasse o nome Senna. Seria o máximo. Mas depois vendo a história do Niki Lauda, o cara é tricampeão, o cara dirigiu o Fan Car, o cara tava na Fórmula 1 até esses dias antes dele falecer, e eu falei, não, cara, é justo o Niki Lauda, é muito mais justo até que o Senna, porque ele dirigiu o Fan Car na Brabham, né? Tudo bem que, eu não sei se 1 ou 2 campeonatos do Niki Lauda foi pela McLaren, né? Eu sei que um deles foi, que eu me lembro assim. Eu não conheço muito, eu conheço assim por cima a história do Lauda, né? Aquela história de acidente de North Life e tudo mais, até o filme aí, né? Recomendo muito ver pra você entender lá, do James Hunt e tudo mais, é fudido pra você ter ideia lá. E eu falei, putz, não tem sentido. Seria até injusto, por mais que a gente, Ayrton Senna, pelo menos pra mim, tem muita gente que tem uns haters aí, né? Que eu nem acredito que existe hater de um simbolismo como Senna, mas eu falei, não, é justo o cara aí receber o nome, o carro você recebeu, acho que foi um dos maiores simbolismos, assim, Niki Lauda. O Gordon Murray falando em entrevista, acho que na T50 que eu tinha gravado, muito boa. Que tem um negócio lá era um gráfico que tinha no Brabham, né? Que mostrava o negócio do efeito solo. E eu lembro do Gordon Murray falando alguma coisa, o Gordon Murray contando, né? Eu falei, cara, ó,
O ponteiro tem que estar no verde. Se tá no verde, pode entrar com tudo na curva, porque a grande questão é o negócio da pressão aerodinâmica, né? Se tá verde, pode entrar. A questão é que o piloto tinha que confiar na palavra do Gordon Murray. Porque tipo, eu vou entrar muito mais rápido da curva do que um piloto normal. Você tem certeza? Porque isso é a vida do cara, né? Pode confiar. E acontecia, né? Ele falou, só fica preocupado. Eu lembro, acho que o Nick Lauda falou isso daí pro Gordon Murray. Cara, eu nem olhava combustível, não olhava porra nenhuma. Minha preocupação é se o ponteiro tava no verde, se o carro tava com pressão pra entrar na curva com tudo, né? É muito legal isso daí, velho. Você vai vendo, tipo, nossa, realmente a Fórmula 1 era outros tempos. Hoje é um negócio totalmente proibitivo fazer isso. Tipo, tem que ficar de olho no ponteiro, que se você não faz curva, que você pode voar, bater e morrer, né? Então, olhando esse carro, porque assim, eu queria muito que... Eu não sei se seria justo também, mas eu lembrei muito do Senna McLaren, né? Falei, putz, seria muito legal se esse carro fosse dentro da McLaren e chama Senna. Aí tivesse uma versão, não, agora o falecimento de Lauda, vamos fazer pelo menos a de corrida, ou derivações, sabe? Chama Lauda mesmo, uma chama Senna, outra chama Lauda. Então quando eu vi esse carro, eu falei, nossa, cara, porque eu vou falar mais pra frente. O Barata até comentou alguma coisa, ele fez um post, acho que no Facebook sobre, ou no Instagram. Mandaram também, eu tinha visto já também, que eu já tava... Quando eu vi o anúncio desse carro, a primeira coisa que eu vou comparar foi a Senna GTR e o Valkyrie eu fui atrás, né? Porque o Valkyrie ainda tem uns números de cabeça. A Senna eu lembro que era 1000 kg de downforce, o carro tinha um pouco mais de 800 cavalos. Deixa eu dar uma olhada. Eu comecei a ver, eu falei, puta, esse carro é mais um soco na boca da McLaren, sabe? E pior que assim, eu falei assim, eu não sou um hater de McLaren, mas, sinceramente, velho, vamos lá. A Speedtail... Você esperava um carro que não é 3 lugares, a grande bosta. Tipo assim, é ok, é mais uma McLaren. Eu acho bonito, o carro até acho a frente, acho muito exagerado. Aí ele contando lá da T50, que é a parte da traseira com o sistema do fan do carro, você não precisa ter um carro tão longo. O próprio fan faz esse negócio da aerodinâmica. Eu falei, nossa, outro soco na cara. Aí você vê peça da McLaren voando, você vê cena que teve problema de recall que pegava fogo, você vai vendo coisas assim. Eu vi o design quando eu vi a revelação do design da cena do Bruno Senna, pensei assim, falei, puta merda, que carro horrível, cara, não acredito que vão lançar isso. Sério, eu fui ficando amargurado, assim, com várias coisas, né? E aí eu vejo, de novo, a porra do volante de 12C, eu falei, nossa, essa empresa, velho... Sabe, são tantas coisas. Eu vi o Chris Harris falando da 765 que não é o carro assim, um problema de aerodinâmica, com as ideias que eles vão consertando ao longo do tempo. Aí eu vi a 620R ser mais lenta que a 600 LT. Sabe um conjunto de coisas? Eu falei, caralho, quer saber? Eu sou hater da McLaren sim, vai cagar, velho. Os caras fazem uns carros assim, a Elva não vende toda a produção que eles não conseguiram vender, vende menos do esperado. Então eu falei, cara, eu acho que eu sou um hater McLaren, eu tô juntando tudo do pior dela e jogando assim, porque não é possível, cara. Ou as outras empresas, tá todo mundo, eu acho que da empresa que dá um soco na McLaren, né? Se bem que eu vi recentemente o vídeo do Drag Times aí que me impressionou, a 765 LT, junto com a SF90, né? De parado assim. É que também não é justo comparar a SF90 com 765 LT, porque a assistência, por mais que seja o carro mais pesado, é híbrido. É o que eu falei, você não compara carro híbrido com não híbrido. Não dá, velho. Olha o espanco que é a pulada do início da SF90, sabe? E tudo bem que em Rolling Start a 765 em uns momentos até vai na frente, isso é impressionante, né? É porque assim, eu tinha que... Se eu fosse dar um conselho pro cara da Ferrari, da SF90, eu falei, cara, você tá no modo Qualify? Porque o modo Qualify, ele joga toda a carga do motor elétrico no combustão lá pra ter... Porque se você tá fazendo um Rolling Start no modo normal, eu realmente acredito que a 765 vai andar mais, mas no Qualify eu não tenho tanta certeza, eu não postaria todo o meu dinheiro assim, sabe? Por exemplo, né? Mas voltando pra cá, cara, então assim, tudo que eu queria que a McLaren Senna fosse, por exemplo, esse carro é. Então, até eu vejo a Sabre, né? Vou deixar um card aqui em cima direito se você não viu falando sobre a Sabre. Falei, nossa, eu fosse o dono da Sabre. Tudo bem que são entusiastas ali. E eu vi esse carro aqui, eu falei, nossa, acho que eu comprei o carro errado, fiz merda. Não encare que a T50 e a Senna são carros ruins, pelo amor de Deus, são incríveis, porque a gente fala, até conversei com o dono de Senna outro dia isso daí, né? Ele levou uma vez no circuito, ele falou, cara, ainda não... Eu vou precisar de mais tempo, né? Pra andar no carro, pra formar uma opinião, né? Até tinha perguntado pra ele a diferença, que ele tem um 935 também, né? Então eu tinha perguntado pra ele, falou, meu, é difícil te dar esse parâmetro, porque o 935 é pneu slick, né? Então é difícil, mas assim, se fosse comparar os dois Interlagos, com certeza o 935 seria mais rápido que a Senna, mas não é meio injusto, ele falou, por conta do pneu, né? O Gordon Murray é muito amigo do Nick Lauda, né? Eu sei que ele se dava bem com o Senna também, mas não sei se tinham uma proximidade de amigos assim, né? E eu acho que para eternizar a questão do fan car também, né? Do carro, da turbina ou do ventilador, até escreveram fan car ali, achei muito legal ali atrás da Lauda. Mas falando sobre o carro visual, a própria
propriamente do carro, deu uma introdução um pouco grande aí, mas são coisas que eu olhei assim, eu fiquei muito feliz de ver esse carro, mas eu olho, tipo, ai, caceta, parece que é outro soco na cara da McLaren, velho. Puta que eu pariu. Mas vamos falar desse carro aqui, né? Então, a ideia do Gordon Murray, quando eu falei da F1 GTR, que a F1 GTR é uma adaptação. Esse carro, ele falou que correu como um projeto paralelo. Então, assim, ele não é uma T50 aliviada, coloca no circuito e é nóis. Não. Ele falou que é um projeto paralelo, tanto que eles mexeram em calibre do motor, aerodinâmica. Eu falei, vamos lá, falar algumas coisas do carro em geral, né? Lá na frente tem 3 entradas NACAs, né? A do meio ali simboliza muito o vento, né? Que vai para dentro do carro para refrigerar para o motorista. Lembrando que esse carro não tem ar-condicionado. E as duas ali seria para refrigeração dos freios. Se você sabe inglês, dá uma olhada no vídeo do Harry, é muito legal, né? Ele pergunta se na frente aquilo lá é um vidro ou é aquele plexiglass, Lexan Window, né? Que esse é de acrílico, de plástico, né? Lá na frente. Até o Gordon falou, não, foi uma das coisas que a gente colocou vidro mesmo, porque a grande questão de colocar vidro plástico lá na frente, que as pedrinhas, né, ao longo do tempo, ele fala sobre raio ultravioleta que vai corroendo o vidro, as pedrinhas voando, vai marcando, então ele preferiu deixar vidro, mas nas laterais ali ele deixou como acrílico normal. Lá no aerofólio, lá atrás, é muito legal que tem a Delta Wing, que eles falam, né, que é para lembrar outra Brabham, né, BT-52, eu acho, se não me engano, até talvez o Nelson Piquet chegou a pilotar esse carro. Seria o spoiler, desenho do spoiler lá na frente. Então a ideia do carro, no geral, ele vai gerar 1.500 kg de downforce, cara. 500 kg a mais que a Senna GTR, tá? A gente tá falando de modelo de rua. Eu vi alguma coisa também ele comentando que o carro poderia chegar, ele tava pensando em deixar em 1.800 quilos e eu vi alguma coisa deixar próximo de 2 toneladas também. Ele falou que a grande questão, o motivo de não ter feito isso foi porque, ele falou, quando você colocar muito downforce no carro, alguns pilotos não tão experientes podem ter dificuldades em dirigir o carro. Então, a questão da pressão aerodinâmica, né? Então, os entusiasmados aí da vida, né? Podem, tomar susto ou achar o carro muito difícil de dirigir. Então, ele deixou, assim, no meio termo 1.500, que um piloto afegão médio, vou adaptar essa frase, um piloto afegão médio assim, não vai ter grandes dificuldades de colocar esse carro no chão, né? Manter ele dirigindo da maneira mais próxima que você pode, da maneira mais extrema. Rodas de magnésio 18 polegadas, eles falam que as rodas pesam 7 quilos assim, mesmo peso das rodas de carbono. O spoiler lá na frente da LMP1, né? Tá, para trabalhar junto com o efeito solo, junto com o sistema fan do carro. E o difusor maior lá lembrar mais carros de corrida, né? Um difusor bem maior que o carro de rua, né? E achei legal também os retrovisores ali, retrovisor no estilo F1 também. A própria McLaren F1 tem um dos protótipos que tem um retrovisor lá em cima também. O motor, então, a configuração do motor, ele fala que é bem diferente da de rua. É um motor V12 ainda, 3.9 Cosworth, né? Gira até 12.100 RPM, tem 711 cavalos agora, pode chegar até 735 cavalos, seria um ganho de 24 cavalos mais ou menos, só com fan, né? Que é a questão da pressão aerodinâmica, ele até define muito, ele fala que é 711 cavalos, mas a definição do fan lá, ele não coloca como cavalos, que é o PS lá, o alemão lá, colocou como, acho que é BHP, que se não me engano, Brake Horsepower mesmo, né? Ele até explica lá a diferença entre os dois. Então, o conjunto, você tem uma ideia. Ele falou isso que já na de rua também, né? Dependendo do modo que você tá, o fan te dá mais potência. Ele mexe na pressão aerodinâmica que dá mais fluidez para ar para dentro do motor. Cara, o cara é um gênio, entendeu? E 49,4 kg de torque. Novo câmbio, a gente pode dizer que é um câmbio manual automatizado de uma embreagem, né? Lembrando que a de rua é manual, normal de 6 marchas, com controle de largada. Eles falam que é um sistema que chama IGS da Xtrac, né? Instantaneous Gear Change System. Então, assim, até a Xtrac fala que conseguiu tirar 5 kg do câmbio. O monocoque é diferente do carro de rua, tiraram o ar-condicionado. A ideia é que ele fala que é tirar para adicionar. Aí ele fala assim, então, o que você tira de um carro referente à rua, né? Então você tira isolamento acústico, você tira ar-condicionado, você tira o sistema Wi-Fi, aí você adiciona asas, spoilers, né? E eu tava vendo também alguma coisa sobre o motor mesmo. O motor, ele pesa 162 quilos, é 16 quilos a menos que o de rua. E depois que você atinge 50 milhas por hora, o sistema do fan vai para velocidade máxima, né? O que eu achei legal é que, assim, cada carro vai ter um número de chassi e eles terão um nome. Cada nome, o carro na determinação lá, vai significar uma corrida histórica vencida pela equipe do Gordon Murray, né? Aí dá exemplo lá de Kyalami, indiano de não sei o que, não sei tal, Interlagos, não sei o tal. Então você compra um carro, o seu carro vai ser o Interlagos, vou dar um exemplo idiota, eu não sei o ano assim, exatamente da história da Brabham ou da própria Gordon Murray da McLaren. Sei lá, Interlagos, dá um exemplo. Interlagos, vamos pensar que é do Senna aqui. O Senna ele ganhou o quê? Ele ganhou 91, foi 91 aqui? Eu esqueci agora.
ele ganhou acho que 93 aqui também, né? Então, se eu vou dar exemplo, olha, Interlagos 93. Aí o que significa isso? Aí tem algum simbolismo, alguma coisa, diz que vai ter um livro contando a história do carro pro proprietário. Então, cada chassi, que vão ser 25 unidades, né? Lembra, são 100 de rua e vão ser 25 agora de corrida. Até o Harry perguntou na referente à rua, né? Ele falou, não, em poucos dias vendeu tudo, né? Ele falou, chegou a serem solicitados 200 pedidos, só que eles vão selecionar só 100, não vão estender a mais, né? Puta, teria os dois fácil, assim, sabe? Mesmo que eu não sou o piloto, mas é o tipo de carro que eu adoraria ter do lado. Então teria a Lauda, teria um GT3 do novo 992, teria a Huracan STO, FXXK Evo lá. Cara, esses carros assim, sabe, pra experiências diferentes de montador. Então, putz, cara, eu olhando assim, eu falei, cara, eu não sou entusiasmado com corrida, mas quando eu olhei assim, aquele negócio, eu falei, puta, eu queria andar nesse carro pra ver como que é. O de rua eu já ficaria satisfeito, mas sabe, sei lá, não sei, ele mexe com você. Acho que a ideia do entusiasta é exatamente ele mexer com você assim. Eu falei, cara, eu nunca tive isso por um carro de rua, por um carro de corrida, perdão. Agora, a FXXK eu olho de uma maneira diferente, que parece uma LaFerrari mesmo, né? Só que aliviada, tá? Eu falei, eu teria curiosidade de andar com um piloto. Óbvio que dirigir seria o sonho, mas acho que uma FXK, por exemplo, é legal ser com um piloto, que o cara vai te mostrar, então, eu chegar pro cara e falar, você poderia mostrar o potencial desse carro no seu limite, assim? Eu acho que é um sonho, assim, sabe? É, claro, Fórmula 1 e tudo mais, mas Fórmula 1 é outro nível, né? Mas só esse caso acho que já tinha uma ideia, né? E outra coisa interessante também, a gente tá falando de motor aí, o ronco do carro, né? Num dos vídeos da Gordon Murray Automotive, aparece o ronco de carro que realmente parece um Fórmula 1 da década de 90, né? Se for isso, puta merda, velho. Vai falar o quê, velho? Tipo, não tem o que criticar. Você pode não gostar do visual, mas o cara é muito foda, velho. É tipo, é isso que a gente espera. A gente, como entusiasta, você olha, você dá até emoção. Você fala, puta, que fudido, velho. Nossa, teria os dois que eu já entrava na fila na época, né? Teria entrado na fila de rua, no de corrida. E se tiver colecionador, assim, entusiasmado com isso, nossa, vai estar na dúvida. Imagina, cara, você tem que ir nisso. É o maior símbolo de V12, 3.9. Aspirado, cara. Lembra que a Senna V8 Biturbo 4.0? Eu não tô menosprezando a Senna. A Senna foi uma decepção visual. Ao longo do tempo, eu não sei, eu respeito o quanto. Óbvio, sempre que a gente for ver uma Senna, caralho, é uma Senna. É a mesma coisa que você vê um 918, você vê uma F50, você vê alguns carros tipo Lamborghini, tipo a Diablo, eu sempre olho com olhos especiais, sabe? Tipo, puta merda, velho, o ápice dos caras aqui nas suas devidas épocas, né? Mas a Senna é engraçada, eu olho, mas eu não tenho o mesmo entusiasmo que eu olho essa geração atual, principalmente dos spotters. Não, tá passando a Senna. Qual que é? Puta, digamos, é as de sempre, vai. A daqui do Brasil, que eu vi só uma vez, foi a cinza e foi aquela que tem o tema do Cid Mosca, do capacete do Senna, né? Esses carros eu gostaria de ver mais, vai. As outras é engraçado, velho. Olha, legal, uma cena passando assim, puta, legal, tal, não sei o que, mas eu não sei te dizer, não entusiasta. Ver a F50, que eu cansei de ver, me entusiasma muito mais, tipo. Não é por acontecer uma Ferrari, sabe? Acho que a Diablo ia me entusiasmar mais. Se eu visse o 918 passando, me entusiasma mais do que a Senna, sabe? Eu não sei, cara, eu queria ter isso. Eu sei se eu brochei no visual, acho que as coisas que aconteceram lá fora. Aí eu vejo esse carro que, tipo, não, isso aqui é fudido, sabe? A Senna é também, mas isso aqui eu gostaria de ter. Lógico, eu agradeci muito o convite do pessoal da McLaren do Brasil, né? A gente teve essa cena GTR muito foda. Ai, mas eu não sei, às vezes eu olho assim e falei, puta, acho que eu sou um hater de McLaren, eu não tô sabendo, porque ou eu tenho uma expectativa tão alta pro carro, que quando eu for ver alguma coisa, tipo, eu me desanimo um pouco, sabe? Aproveitar também para falar outros dados, então, né, sobre velocidade máxima. Eu vi ele falando assim, não é tão preciso quanto carro de rua, né, mas eu posso dizer que é mais ou menos entre 320 e 336 km por hora. A T50 de rua normal vai pesar 986 quilos, essa de corrida vai pesar 852 quilos, velho. Tem noção disso? São 134 quilos mais leve. Até o Harry pergunta, mas isso é a seco ou não? Até ele repetiu, né? O Harry já tinha feito essa pergunta, mas ele fez essa deixa de novo, né? Ele falou, não, eu não acredito em peso seco, né? Isso é cutucado na Ferrari e na McLaren, né? Na Ferrari, a McLaren também divulga assim, mas na Lamborghini também. Os caras falam, como é que é o dry weight, que é o peso a seco sem nada. Não, isso aí não vale, velho. Porque o pessoal tá falando da Artura, que é 1.300 e pouco. Não. Tem que ser acho que é o curb weight que eles falam, né? Que tem os fluidos. Ele falou, eu não acredito em curb weight, em dry weight, não. Tem que ser o peso que você é vendido num showroom carro, né? Tem um litrinho só no máximo.
Então ele fala lá 852 quilos. Cara, fudido, velho. Os caras tirarem tanto isso de peso, né? Referente a preços, 3,1 milhões de libras a Nick e 2,36 de libras a versão normal, a T50, né? Como eu falei, 25 só unidades. Eu vi o Gordon Murray falando lá que a T50 entra, a de rua normal, né? Entra em linha no início de 2022, aí no meio do ano a gente vai ver agora os primeiros protótipos andando, acho que vão ser 6 protótipos andando, né? Ele falou, depende muito da questão da pandemia que a gente está vivendo, né? Então os carros vão estar para cima e para baixo. Então entre em janeiro do ano que vem a T50, vai ficar só 100 unidades, vão ser produzidas todas em 2022. Aí em janeiro de 2023, der tudo certo no cronograma, aí entra a Lauda para fazer as suas 25 unidades. Vão ser todas configurações únicas. Então, assim, resumindo, cara, é 336 quilos mais leve que a Senna GTR. Tem isso também, né? Bem mais leve que a Senna GTR. Tem 500 quilos mais de downforce. É V12 aspirado 3.9, enquanto a Senna V8 4.0. A Senna GTR vai ter 90 cavalos a mais. Mas, cara, sei lá, fiquei pensando assim, a Nick é o carro que me fez deixar um pouco de lado a Senna, sabe? A Senna GTR. A importância. A Senna, o nome Senna é muito foda, velho. Tudo. O Valkyrie tem certeza que vai ser foda, sabe? O MR Pro, apesar que eu vi lá, ele vai ter, o downforce dele é em torno de 1.000 quilos também, então ele já tem 500 quilos a mais que o Valkyrie, o MR Pro eu tô falando ainda, né? E eu não sei, cara, eu tô olhando assim pra Aston Martin, eu não vi mais falando sobre o AMR Pro, o próprio Valkyrie mesmo, o JWW configurou pra mim, eu não tô vendo nenhum andando, não vi nenhum dos perfis da Suíça, nem nada, tipo, já estão entregando esse carro? É aquela questão que eu tenho da MG1, mas esse carro vai pra frente ainda? Porque eu tô meio em cima do muro, né? Então, é isso aí, então. De maneira geral, eu gostei bastante do carro, teria tanto a versão de rua quanto a versão de corrida. Sim, se perguntar hoje, nem faça pergunta, tipo, essa ou a Senna? Eu não consigo nem olhar pra Senna do mesmo jeito, velho. Respeito como carro, mas eu não olho da mesma maneira, sabe? Infelizmente. Eu gostaria muito que esse carro chamasse Senna, mas assim, levando o nome Nick Lauda, eu acho que tem um simbolismo muito importante pra todos nós, assim, que é entusiasta, né? Beleza? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, inscreva-se no canal. A Mercedes acabou de anunciar a classe C nova, tá? Então eu vou falar mais pra frente aí de algumas coisas. Hoje tinha que ter ido pro ar o momento, né, de comentar mais fotos, não deu tempo, mas eu vou pôr isso no lugar aqui porque o pessoal tá pedindo, fala da T50S, fala da T50S, da Nick Lauda, tal, não sei o que, então tá aí pra vocês, beleza? Um abraço a todos e até um próximo momento, vídeo briefing, sexta-feira vai ter NBcast, hein? Valeu!